Glória. Glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia da minha garganta também essa noite. Hoje também estou com a garganta meio ruim, né, irmãos? Tem uns 2 dias. Estou um pouco rouco. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus é mais importante que a minha voz. A palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a voz do pastor que está rouco. Então o que importa é nós ouvirmos a palavra do Senhor e aprendermos algo com Deus nessa noite maravilhosa, né? Alguns irmãos ausentes hoje. Então hoje nós não somos tantos, mas nós somos felizes. Felizes de poder estar na presença do Senhor, dando glória a Ele, porque Ele merece toda a glória e toda a honra. Irmãos, quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no Salmos 27. Salmo 27, irmãos. Salmos 27, que é um Salmos de Davi. Hoje nós vamos falar, hoje o tema dessa ministração é como vencer o medo. Vamos falar um pouco do medo. Os irmãos se consideram corajosos? A irmã Marina se considera corajosa ou medrosa? Irmãos Marina. Corajosa ou medrosa? Glória a Deus. Nossa irmã Inês é corajosa ou se considera medrosa? Vai ter que passar, né? Tem que ser corajosa. A minha filha acho que não é muito corajosa não, porque minha filha hoje um besourinho, irmãos, desse tamanhozinho assim, ó. Um besourinho desse tamanho. Voou nela hoje. Jennifer também? Tem medo de bicho? Irmãos, um besourinho desse tamanho. Minha filha faltou ter um ataque cardíaco dentro do carro. Eu falei, misericórdia, um bichinho desse tamanho. Misericórdia. Então, irmãos, hoje nós vamos falar do medo. É a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Salmos 27, os irmãos acharam? Vamos ler até o versículo 6. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Irmãos, desde a queda, surgiu um sentimento, e esse sentimento, se ele não for controlado, ele pode nos afastar da fé e nos afastar até mesmo da presença de Deus. Quando o homem caiu, quando entrou o pecado no mundo, esse sentimento, ele aflorou no coração do homem. E se esse sentimento não for dominado, se esse sentimento não for controlado, esse sentimento pode tirar toda a nossa confiança, tirar a nossa esperança, tirar a nossa fé e nos afastar da presença de Deus. Que sentimento é esse? É o sentimento de medo. Os irmãos lembram que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, irmãos, foi se esconder de Deus? Foi se afastar de Deus? Ou seja, eles ficaram com medo de estar na presença de Deus. Eles ficaram com vergonha também, né? Surgiu a vergonha, mas surgiu o medo também. E com isso, eles saíram da presença de Deus. Então veja que quando Deus foi ali, saber o que estava acontecendo, porque na verdade, claro que Deus já sabia, mas quando Deus foi ali de encontro a Adão e Eva, Deus ele perguntou. Deus ele não perguntou para Adão e Eva, o que vocês fizeram? Não. Deus ele perguntou, aonde vocês estão? Como se Deus quisesse dizer o seguinte, por que vocês não estão no lugar onde eu coloquei vocês? Por que vocês não estão na posição que eu quero que vocês fiquem? Aonde você está? Perguntou para Adão, né? Adão, onde tu estás?
Então veja, irmãos, o medo fez Adão sair da onde? Da presença do Senhor. Então o medo, ele é um sentimento perigoso. É claro que o medo, ele faz parte das nossas emoções, né? O medo compõe as nossas emoções também. Agora o medo, até um certo nível, ele é até, muitas vezes, importante. Porque se a gente tiver medo, prudência, na verdade a palavra certa é prudência. Se a gente tiver a prudência, nós não vamos entrar em qualquer lugar, nós não vamos nos meter em qualquer confusão, né? Se a gente sabe que um lugar é perigoso, nós vamos evitar ir para este lugar. Se alguma coisa é perigosa de se fazer, nós vamos evitar fazer essa coisa. Então um certo medo, uma certa prudência é até importante para as nossas vidas. Mas irmão, se o medo ele for exagerado, se o medo ele for em excesso, este medo ele pode nos paralisar. O medo ele pode confundir a nossa mente e nos paralisar. Quero dizer uma coisa, o medo muitas vezes, irmãos, vai ser uma confusão da nossa mente. Às vezes o medo vai ser um sentimento distorcido na nossa mente. Às vezes o medo ele vai ser uma ilusão. Como assim, pastor William? Muitas vezes nós temos medo de algo que nem vai acontecer, mas nós ficamos com medo. Não é verdade? Às vezes algo que nem vai acontecer, mas nós estamos com medo de acontecer. É ou não é verdade, irmãos? Às vezes quando um filho nosso for sair, pedir para ir a alguma festa ou ir em algum lugar, muitas vezes nem vai acontecer algo ruim, algo de ruim com os nossos filhos. Mas às vezes nós não pensamos que vai acontecer algo. Não vou deixar não, senão vai acontecer algo. Eu lembro da minha avó, né? Minha avó era uma pessoa muito preocupada. Minha avó ela era ansiosa e era preocupada, irmãos. Quando alguém saía de casa, ela só dormia quando a última pessoa que estava na rua chegasse em casa. Aí que ela dormia. Ela não dormia enquanto o último não chegasse em casa, ela não dormia, irmãos, preocupada. Muitas vezes eu chegava, né, quando ela morava lá na minha casa, lá nos fundos da minha casa. Aí às vezes ela ia lá para frente. Quando a gente saía para a rua e tudo, ela ia lá para frente do portão. Às vezes, irmãos, marinhos, estava o maior frio, aquele vento. Minha avó botava umas meias até o joelho, botava uma touquinha, um cachecol, e às vezes ficava lá na frente do portão, lá, irmãos, lá no portão olhando. Aí muitas vezes eu estava virando a rua, quando ela me via de longe, ela, ó, perna para quem te quero. Porque ela sabia que eu ia dar uma bronca nela. Porque eu falava, vó, vai para dentro, vó, o que você fica fazendo nesse frio, nesse vento? E eu sabia que é porque ela ficava preocupada, irmãos. Então ela era muito preocupada, ela tinha um medo até mesmo em excesso muitas vezes, né? Eu sabia que isso tinha que ser tratado nela. Mas o medo, irmãos, ele pode ser muitas vezes uma ilusão na nossa cabeça. Uma distorção da realidade na nossa cabeça. Muitas vezes você pode estar com medo de algo que nem vai acontecer na sua vida. Irmãos, porque eu vou te falar algo aqui que você não vai esquecer mais. Irmãos, o perigo existe, mas o medo é uma opção. Deu para entender? O perigo é claro que ele existe, mas o medo, irmãos, ele é uma opção. Se você vai se entregar ao medo, se você vai deixar o medo te paralisar, isso é uma opção sua. Porque a Bíblia fala muitas vezes, né? Ser forte e corajoso. Não temas ser forte e corajoso. Então nós temos a opção de sermos corajosos, de sermos fortes. E olha que Deus falou isso também para Josué, né? Josué, ele ia enfrentar muitos perigos. Um exército inimigo ele ia enfrentar para tomar posse da terra prometida. Mas ainda assim Deus falou com ele, ser forte e corajoso. Mas outra coisa que nós precisamos aprender, irmãos. Ter coragem não significa ausência de medo. Ser corajoso não significa ausência de medo. Ser corajoso é você tomar uma atitude apesar do medo. É não deixar o medo te paralisar. Ainda com esse medo que você pode sentir, você não vai deixar isso te parar. Você não vai deixar isso te deter. Você não vai deixar isso te paralisar. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Quando eu era jovem, tinha ali os meus 15, 16 anos, irmãos, eu tinha mania, eu não podia ver um rio ou uma piscina, que eu tinha uma mania de dar aqueles saltos, salto mortal dentro do rio, salto mortal dentro da piscina, subia no lugar bem alto e pulava de ponte, dentro do rio, dentro da piscina. Então, eu tinha essas manias, né? E muitas vezes as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, o William é corajoso. Como é que tem coragem de fazer isso, né? Ele é corajoso. Aí eu ficava pensando, mas como é que eu sou corajoso? Que eu pulei, mas pulei morrendo de medo. Eu tinha medo, mas pulava, né?
Queria ali me mostrar para os outros. Estava morrendo de medo, mas pulava, irmãos. Então deu para perceber? A coragem não é ausência de medo. A coragem é você tomar uma atitude, apesar do medo, não deixar o medo te paralisar. E são vários medos, vários tipos de medo que nós podemos ter na nossa vida. Vários tipos de medo que pode invadir a nossa mente. Medo de ser rejeitado. Alguém já teve medo de ser rejeitado? De ser ignorado? De ser deixado para trás? Alguém já teve medo, irmãos, de muitas vezes ali as pessoas não darem atenção? Quando eu estava no colégio, quando eu era menino também, pequeno, eu tinha meus traumas, eu tinha meus medos. Eu no colégio, irmãos, eu tinha medo de não ser aceito no colégio, quando eu comecei a estudar. Eu era uma pessoa muito acanhada, era uma pessoa muito tímida, não tinha coragem de chegar para conversar com ninguém. A timidez não deixava, não tinha coragem de me enturmar, conversar com as pessoas. Então, quando eu comecei a estudar, eu tinha medo de ir para o colégio e não ser aceito. E aquele medo, ele se tornava realidade, sabe por quê? Porque eu não tinha coragem de conversar com ninguém. Aí, como eu não tinha coragem de conversar com ninguém, eu acho que menino não gosta muito de gente quieto não, né? Menino gosta de gente para frente. Então, irmãos, as crianças da minha época não se aproximavam muito de mim. Por quê? Porque eu tinha medo de chegar. Então, veja que o medo se tornou realidade. Irmãos, aquilo que você tem mais medo pode se tornar realidade na sua vida se você não vencer, não superar esse medo. Jó, ele disse isso. Jó, ele falou, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então pode ser que Jó, ele colocou tanta coisa ruim na mente dele, pensou em tanta coisa ruim, que acabou acontecendo, irmãos. Às vezes nós podemos até atrair uma coisa ruim, de tanto focar naquilo, de tanto pensar naquilo. É a fé ao contrário, né? Porque se você tiver fé que vai acontecer coisa boa, fé que você vai vencer, fé que você vai ser vitorioso, você se torna vitorioso. Agora, se você ficar pensando sempre em coisa ruim, que vai acontecer algo ruim, pensar em coisa ruim, pode ser que isso aconteça também. Então, no colégio eu tinha isso, eu era bastante acanhado. Quando se reunia grupos ali para fazer trabalho no colégio, eu não tinha coragem de pedir para ninguém para entrar no grupo. Eu pensava, se alguém me chamar para entrar no grupo, para fazer o trabalho em grupo, né? Aí eu faço, aí eu entro. Mas se ninguém me chamar, eu não vou não. Irmãos, muitas vezes ninguém me chamava. Eu ficava ali sozinho. Acabava que eu não fazia o trabalho. E ficava prejudicado nas minhas notas. Está vendo que o medo, ele pode nos prejudicar se a gente não vencer o medo? Porque eu tinha medo de chegar perto das pessoas. Aí fui crescendo. Quando eu fui crescendo, fui me tornando adolescente. Aí veio outro medo para dentro do meu coração, para a minha mente. O outro medo que eu tinha, irmãos, eu tinha medo de morrer sozinho. Nunca arrumar ninguém. Nunca arrumar uma esposa, nunca arrumar uma namorada. Eu tinha esse medo. Sabe por quê? Porque eu não tinha coragem também de chegar em nenhuma menina, não. Chegar numa menina e falar, oi, tudo bem? Me apresentar, eu não tinha coragem, irmãos. Se eu visse uma menina perto de mim, eu misericórdia. Eu ficava com medo. Agora, se a menina sorrisse para mim, eu já me apaixonava. Opa, tá gostando de mim. Porque eu não conseguia chegar, não falava nada, mas se sorrisse para mim, eu falei, olha, tô arrasando. Então, irmãos, são medos. E eu tinha medo de chegar na minha idade, né, de adulto ou na minha velhice e não arrumar nenhuma esposa, porque via meus colegas, meus amigos ali, né, todo mundo aparecendo com a namoradinha, essa minha namorada, e eu ali com medo, irmãos, com vergonha, com timidez, com medo. Então veja que o medo, irmãos, ele pode nos paralisar. Nunca contei esse testemunho aqui, não? Acho que ela vai ficar até com vergonha, né? Mas minha esposa, irmãos, ela teve que vencer o medo para me conhecer. Ela teve que vencer uma barreira, uma timidez. Minha esposa, irmãos, ela para me conhecer, ela mandou um recadinho no trio elétrico, olha. Mandou um recado no trio elétrico. Tava tendo o trio elétrico ali, né? Na 5. Aí não tinha aqueles recados que mandava? Aí ela escreveu lá o papelzinho e mandou um recado que queria me conhecer no trio elétrico. E eu não estava nem lá na hora. Estava lá na minha rua, lá meus amigos é que chegou para mim e falou, ó, tá fazendo sucesso. Eu falei, por quê, moço? Falei, rapaz, subiu não, né? A menina lá mandou um recadinho lá no trio elétrico, querendo te conhecer. Eu falei, olha só, tô ficando famoso, né? Então, irmãos, para quem tinha medo até de chegar numa pessoa, né? Olha só o que Deus fez. Olha o que Deus faz. Hoje em dia tem essa esposa linda, maravilhosa, essa família linda, mas ela teve que vencer o medo. Se ela ficasse com medo de mandar o recadinho,
E se eu ficasse com medo depois de conhecer ela? Porque depois eu tive que conhecer ela, né? Se eu ficasse com medo. Então, irmão, se a gente não tiver cuidado, o medo, ele pode roubar a nossa bênção. Então, nós podemos ter medo de ser rejeitados. Nós podemos ter medo de fracassar no relacionamento. É ou não é verdade? Às vezes nós nem entramos no relacionamento porque nós temos medo de fracassar no relacionamento. Às vezes por causa de um relacionamento que não deu certo, a gente tem medo de construir outros relacionamentos. Medo de fracassar. E muitas vezes vem traumas. Trauma na nossa mente. Traumas de infância. Quando eu era criança também, eu era doente, irmãos. Eu tinha uma doença que chamava febre reumática. Não sei se os irmãos conhecem. Febre reumática. Que é a mesma coisa de reumatismo no sangue, né? Meu sangue era muito fraco. Eu precisei tomar 240 comprimidos de AS. Precisei tomar. E eu tomava injeção bezetacil de 20 em 20 dias. Tinha que tomar essa injeção. E o médico falou para minha mãe, eu estava no dia que o médico falou isso, eu nunca esqueci. O médico falou, olha, seu filho, ele vai ter que tomar essas injeções na infância dele. Quando ele entrar na adolescência, ele vai ter que continuar tomando. E até na fase adulta dele, ele vai ter que continuar tomando essas injeções. Não tem prazo para terminar. Então, quando o médico falou isso para mim, surgiu um medo dentro do meu coração. O medo de ficar doente para sempre e o medo até de morrer. Sabe o que me fez vencer esse medo? Foi a fé. Começou pela fé da minha avó. Porque minha avó falou, William, eu vou começar a te levar na casa da bênção e Deus vai te curar dessa enfermidade. E aí, eu tomei posse disso. Pela fé da minha avó, eu comecei a ir na igreja, eu comecei a crer que Deus ia me curar. Irmãos, a fé, ela vence qualquer tipo de medo. Por isso que Jesus nos ensinava para nós não termos medo, para nós termos fé. Jesus chegava para os discípulos e falava, não temas, crê somente. Deu para entender? Não temas, crê somente. Ou seja, não tenha medo, tenha fé. É isso que Deus está falando hoje para todos nós aqui, irmãos. Não sei qual a sua situação, mas Deus está falando, não tenha medo, tenha fé, que eu vou te dar a vitória. Então, medo de construir um novo relacionamento. E aí, quando eu era doente, quando eu era criança, era doente, muitas vezes eu era chamado de magrelo e de lerdo. Porque eu era uma criança pequena, realmente eu era muito magro. Eu lembro que o médico também, ele me examinou e ele falou, olha, seu filho ele tem 6 anos, mas ele tem o tamanho de uma criança de 3. Irmãos, com 6 anos de idade, eu tinha o tamanho de uma criança de 3 anos. De tanto que eu era doente. Tinha sopro no coração, tinha problema na garganta. E ali eu fiquei tomando aquelas injeções por muito tempo. E aí quando me chamavam de magrelo e de lerdo, eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a achar que eu era lerdo. Magrelo eu já sabia que eu era, né? Mas eu comecei a achar também, acreditar que eu era lerdo. Eu ficava pensando comigo, nossa, eu sou lerdo. As pessoas me chamam de lerdo, então eu sou lerdo. Irmãos, por isso que nós temos que tomar cuidado. Aquilo que nós muitas vezes xingamos, né? Uma criança, xingamos nosso filho, isso pode se tornar um trauma. Eu comecei a ficar traumatizado com isso também. Mas pela fé, eu comecei a vencer tudo isso, irmãos. Comecei na igreja com minha avó. Chegou um dia que eu era para me tomar a injeção. E eu estava me sentindo tão bem, cheio de saúde. Era para me tomar a injeção e eu não fui tomar. Aí atrasou um dia, atrasou 2 dias, atrasou 3. Irmãos, porque eu estava tão acostumado, mas tão acostumado de tomar injeção, que o farmacêutico já até me conhecia. Quando eu ia lá, não precisava nem de adulto. O farmacêutico já chegava lá e me aplicava injeção. Então tinha vez que eu ia sozinho. Aí teve uma vez que era para mim sozinho, aí eu não fui. Faltei 1 dia, faltei 2 dias, faltei 3 dias. Aí fiquei com medo de contar para minha mãe que não estava indo tomar injeção. Eu pensei, e agora, como é que eu vou sair dessa? Eu não quero ir tomar, mas estou com medo de falar para minha mãe que não fui tomar. E foi atrasando. Aí quando minha mãe descobriu que estava atrasando, que eu não tinha tomado, perguntou para mim, eu falei que eu não tinha tomado. Aí ela, irmãos, ficou ali brava, né? Ficou nervosa, mas me levou no médico. Quando me levou no médico, o médico pediu ali todos os exames, pediu para mim repetir os exames ali. Quando o médico conferiu ali os exames, o médico falou, não, teu filho está curado, seu filho não tem mais nada. E eu era criança ainda. O que o médico tinha falado? Que eu ia chegar até na minha fase adulta tomando injeção ainda. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que não é o que o homem fala que importa. O que importa é o que sai da boca do Senhor, irmãos. Então Deus, ele fala, não tenha medo, tenha fé. Outro medo que nós podemos ter
É medo de passar dificuldade financeira. Quantas vezes nós ficamos com medo de não ter o dinheiro para pagar nossas contas? A conta de água, a conta de aluguel. E aí o medo toma conta do nosso coração, a ansiedade toma conta do nosso coração. Mas o Senhor Jesus Cristo falou para buscar Ele em primeiro lugar. Buscar a sua justiça em primeiro lugar. E todas essas coisas nos serão acrescentadas, irmãos. É a mesma coisa de Jesus estar falando de novo. Não tenha medo, tenha fé que sou eu que vou cuidar de você. Agora, se a gente continuar com este medo pode nos paralisar. Muitas vezes nós temos medo de não vencer, de não sermos vitoriosos. Aí o diabo ele nos conhece. O diabo ele conhece as nossas fragilidades e o nosso ponto fraco. Se você mostrar que tem medo, se o diabo perceber que você está com medo, ele vai usar isso contra você, para distorcer as coisas na sua mente. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores, mas o diabo, ele quer nos fazer acreditar que nós somos mais do que derrotados. Mas derrotado é ele, irmãos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olha só, quando os governos e o sistema deste mundo quer manipular as pessoas, quer dominar as pessoas, sabe o que é que os governos e o sistema mundano faz para dominar as pessoas? Os governos e o sistema mundano trabalham com o medo. Coloca medo na população. Gera o caos na população. Olha só a notícia que eu ouvi hoje. Essa notícia aconteceu desde o ano passado, em agosto do ano passado. Mas hoje que foram noticiar. Diz, irmãos, essa notícia que invadiram um hospital e nesse hospital roubaram vários tipos de vírus perigosos, vírus mortais, vírus que trazem doenças, porque nos hospitais, nos laboratórios, eles manipulam esses vírus também. Então chegaram e roubaram vários vírus que causam doença, vírus mortais para o ser humano. Nós não sabemos por quê, ninguém sabe por que roubaram. Agora, irmãos, você acha que muita pandemia que acontece, que surge no mundo, você acha que isso aí é por acaso? Tem pandemias que surgem no mundo, irmãos, que é o próprio homem que manipula e lança pandemia na população. Para quê, pastor William? Para gerar medo na população e com isso conseguir dominar a população. Quem não se lembra do Covid? Covid estão investigando aí, cada vez mais estão descobrindo que o Covid, irmãos, foi manipulado pelo homem e foi lançado na sociedade. Quando lançou o Covid na sociedade, o que o governo falou? O governo falou, agora todo mundo vai usar máscara, vai ter que usar máscara. O que todo mundo fez? Todo mundo colocou a máscara. Ah, não vai poder sair de casa. A maioria das pessoas, irmãos, trancaram dentro de casa. Ah, não pode mais ir para a igreja, senão morre. As pessoas não foram mais para a igreja, tem que fechar. Então percebeu? Gera o medo. Depois começa a controlar a população. Começa a dominar a população. Porque depois o próprio governo surge dizendo que é a solução. Não é isso que acontece? Aí depois o governo, agora nós criamos a vacina. Ou seja, nós somos a solução. Vocês precisam de nós. É isso que os governos fazem. Vocês precisam de nós. Então, irmãos, é controlar para dominar. Coloca o medo, com isso controla e depois faz o quê? Domina. Você sabia que até o sistema religioso muitas vezes faz isso? Falsos pastores fazem isso também? Coloca medo nas pessoas. E quando as pessoas estão com medo, os pastores começam a dominar aquelas pessoas. E as pessoas começam a achar que a solução delas é o próprio pastor. Que o pastor que sabe de todas as coisas. Vou dar um exemplo, irmãos. Os dízimos e as ofertas é bíblico. Faz parte, é bíblico, tem na palavra de Deus. Mas quantos pastores não colocam medo nas pessoas para as pessoas poderem dizimar? Aqui nessa igreja ninguém coloca medo em ninguém. Aqui nós ensinamos as pessoas a ofertar, a dizimar com amor e com alegria no coração. Não por medo. Porque até a própria palavra de Deus fala, cada um contribua de acordo com o que propôs seu coração, não com tristeza e nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui vocês nunca vão ver o pastor aqui colocando medo para vocês dar dinheiro. Ah, dá dinheiro, senão vocês vão morrer. Dá o dízimo, senão vão para o inferno. Ué, quer dizer que a nossa salvação agora é comprada por dinheiro? Não é mais pelo preciosíssimo sangue de Jesus, não? Mas tem um sistema religioso que coloca medo nas pessoas. Ah, tem que fazer tudo certinho, senão Deus vai te jogar uma doença e você vai morrer. Não, irmãos.
Nosso Deus não é esse carrasco. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que ter medo do pecado. É claro que se a gente levar uma vida toda torta, levar uma vida toda errada, se nós ficarmos pecando, é claro que isso vai trazer consequências para nossas vidas. Então você percebe que você não precisa ter medo de Deus, mas nós temos que ter medo do pecado. A Bíblia ensina assim, tem um temor a Deus, mas temor é diferente de medo. Temor é um amor reverente. Temor é um respeito que você tem pela santidade e pela divindade de Deus. É igual aos meus filhos. Meus filhos, eu corrijo eles. Muitas vezes eu dou bronca neles, mas eu não quero que eles tenham medo de mim. Eu quero que eles tenham, sim, respeito, mas não medo. Nosso Deus também, Ele não quer que nós tenhamos medo dEle. Ele quer que nós tenhamos temor, que é um respeito reverente, irmãos. Mas o sistema e os governos, ele usa esse medo também para dominar as pessoas. E aí vem a pergunta dessa ministração: como vencer o medo? Nós vamos aprender na própria palavra de Deus. Como vencer o medo? Irmãos, lá em 1 João, os irmãos não precisam abrir, só presta atenção, ou então anotem. 1 João, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia fala assim, ó: no amor não há medo. Interessante, ó. No amor não há medo. Pelo contrário, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o medo supõe castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. A pergunta é: como vencer o medo? A primeira, irmãos, primeira dica que nós damos aqui, o primeiro segredo é nos aperfeiçoar no amor. Conhecer mais o amor de Deus. Porque quanto mais nós conhecermos o amor de Deus, mais nós vamos ter confiança que Ele vai nos ajudar sempre que nós precisarmos. Porque o medo supõe castigo. Tem pessoas que servem a Deus com medo de serem castigadas por Deus. Ah, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus porque eu estou com medo dele me castigar, dele lançar uma doença sobre mim. Não é assim que Deus quer que nós servimos a Ele, não, irmãos. Deus quer que nós servimos a Ele por amor. Que nós conheçamos o amor dEle. Que a gente sinta o amor dEle. Que a gente viva o amor dEle. Já pensou a gente servir a Deus só com medo de ser castigado? Então não é a motivação certa, né? Já pensou eu vim para a igreja só com medo? Medo de Deus me lançar uma doença se eu não for para a igreja? Não é assim que Deus quer, irmãos. Deus quer que nós adoremos a Ele de todo o nosso coração. Então se aperfeiçoar no amor é conhecer cada vez mais a Deus e o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Se eu tiver certeza do amor de Deus, eu vou ter certeza também no meu coração. Não se eu estiver passando uma necessidade, se eu estiver passando algum perigo, Deus Ele vai me ajudar. Deus Ele vai me salvar. Deus Ele vai me socorrer porque Ele me ama. Isso é ser aperfeiçoado no amor. Mas a Bíblia fala: quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Já viu aquele crente medroso que tem medo de tudo? Tem crente, irmão, que se vê uma macumba, falta desmaiar, né? Pastor, misericórdia, hoje eu vi uma macumba. Se pisar na macumba então, pastor, meu Deus do céu, pisei na macumba, minha perna vai cair. É medo, né? Isso é medo ou não é? Eu trabalhava lá na rádio, aí quase todo dia, irmãos, que eu estava fazendo programação, quase todo dia ligava lá uma senhora, e essa senhora quando ligava para lá, ela falava: pastor, estou preocupado. E eu: por quê, abençoada? Porque a minha vizinha jogou macumba em mim. Toda vez ela falava a mesma coisa: a minha vizinha jogou macumba em mim, pastor. Ela é uma atribulada, jogou macumba em mim. Fez macumba para mim, jogou macumba em mim. Eu falava: irmã, vem cá, a senhora tem fé em Deus? Tenho. A senhora crê em Deus? Creio. Ué, mas a senhora está tendo mais fé que a macumba vai fazer efeito na sua vida do que o poder de Deus? Do que a presença do Espírito Santo? Você está tendo mais fé na macumba do que tendo fé em Deus? Uma vez eu falei para ela. Não, pastor, não é isso não, não sei o que. Ficava disfarçando, né? Mas é isso sim, irmãos. Tinha mais fé nas coisas do diabo do que nas coisas de Deus. Porque a palavra de Deus fala: maior é o que está conosco do que o que está no mundo, irmãos. Não estou falando aqui que a gente tem que brincar, né, com as coisas espirituais, não é isso. Mas nós temos que ter fé que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade, irmãos? Então nós temos que ter cuidado com essa questão do medo.
Então, quando a Bíblia diz, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo pressupõe castigo. Tem pessoas que andam até certinho na presença de Deus, mas é medo de ser castigado. É claro, irmãos, que nós temos que ter uma prudência assim, um cuidado, fazer as coisas certinho para Deus, mas nós temos que servir a Ele por amor. Conhecer o amor dele, porque aí vai ser a motivação correta. Já pensou se os meus filhos fizerem as coisas boas para mim só por causa de medo? Com medo de eu castigar eles? Por exemplo, no dia do meu aniversário, já pensou se meu filho falar, pai, eu te amo, só com medo de eu dar uma surra nele? Ah, eu vou falar que eu amo meu pai só com medo do meu pai me castigar. Se eu não falar, ele vai me castigar. Não, eu quero ouvir um eu te amo sincero. Eu quero ouvir um eu te amo verdadeiro. Eu quero ouvir um eu te amo de todo o coração. É assim com Deus também. Deus, Ele quer que a gente ame a Ele, que a gente diga que ama e que ame a Ele de coração, não por medo de ser castigado. Jesuíno, ele leu uma passagem aqui muito forte, passagem de Jeremias 2, né? Irmão Jesuíno, assim que eu me converti, eu gostava muito de ler essa passagem, Jeremias 2. Depois, irmãos, anotem e leiam com mais atenção. Jeremias 2, irmãos, é um desabafo de Deus. Deus estava desabafando com o povo. Deus estava falando, eu lembro no começo vocês me amavam. No começo vocês me buscavam. Tem uma hora que Deus fala até assim, o que eu fiz para vocês não me buscar mais? É como se Deus estivesse falando assim, o que eu fiz de errado que vocês não querem mais saber de mim? Muitas vezes, irmãos, Deus está falando isso com a igreja. Muitas vezes Deus está falando isso com o seu povo. Deus está falando, o que eu fiz que vocês não querem me buscar mais? O que eu fiz que vocês não têm mais prazer de estar na igreja? O que eu fiz que vocês não têm mais aquele amor, aquele prazer de estar nos cultos? A gente recebe muita mensagem, né, irmãos? Qualquer motivozinho já é o motivo. Muitas vezes, é claro, acontece coisa séria, acontece coisa que realmente impede a pessoa de estar na presença do Senhor. Mas muitas vezes não, irmãos. Uma pequena coisinha ali, pastor, não dá para ir não, porque é uma pequena coisinha. Então muitas vezes Deus vai estar perguntando, o que eu fiz para vocês, que vocês não têm mais aquele prazer em me buscar? É muito forte essa passagem de Jeremias 2. Então, irmãos, primeiro princípio para nós vencermos o medo é nos aperfeiçoar no amor. Segundo princípio, encher a nossa mente da palavra de Deus. A nossa mente, ela tem que estar cheia da palavra de Deus. Se a nossa mente estiver ocupada pela palavra de Deus, não vai ter espaço para a palavra do inimigo. Então, irmãos, se a nossa mente estiver cheia dessa palavra, não vai ter espaço para a voz do inimigo. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor dia e noite. Bem-aventurado é o que? É mais do que feliz. As pessoas que meditam na lei do Senhor dia e noite são pessoas bem-aventuradas, ou seja, são pessoas felizes. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus, que todo medo vai cair por terra. Nessa passagem aqui mesmo, essa passagem do Salmos 27, tem vários princípios aqui, que nós podemos aplicar e colocar na nossa mente. Olha só o Salmos 27, versículo 1. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Agora olha o que diz no versículo 2. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Olha a promessa, irmãos. Aqui está prometendo de mesmo quando seus inimigos avançarem contra você, são eles que vão tropeçar e vão cair. Vocês sabem, irmãos, que muitas pessoas desejam o seu mal, muitas pessoas querem o seu mal, e muitas pessoas até tramam o seu mal, mas quando você vai ver, a pessoa é que se arrebenta toda. Isso acontece, sabe, irmãos? Às vezes a pessoa está planejando o seu mal, tramando o seu mal, quando vê que não, é a pessoa que se arrebenta toda. Porque a Bíblia ensina, ai daquele que tocar no meu ungido. Deus, ele não trabalha em coração sujo. Pessoas vingativas, pessoas que querem o mal do próximo, pessoas que muitas vezes desejam o mal do pastor, dos irmãos da igreja.
Deus ele não trabalha, irmãos. Aí essa pessoa está atraindo o mal para ela mesma. E o mal acaba alcançando essa pessoa. Então a Bíblia fala, mesmo quando os nossos inimigos vierem contra nós, nós precisamos só orar. Que é eles que vão tropeçar e vão cair antes mesmo de tocar na sua vida. Isso acontece, irmãos. No Salmos 25 também fala: envergonhados serão aqueles que tentarem te envergonhar. A Bíblia também diz no livro de Isaías que nenhuma arma forjada prosperará contra a nossa vida. Toda língua felina nós a condenaremos no dia do juízo, porque essa é a herança dos filhos de Deus. Quem está na presença de Deus não precisa ter medo, só precisa ter fé, porque é Deus que nos guarda. Aí a palavra continua dizendo aqui, no versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Ainda que um exército, irmão, se levantem contra nós, e muitas vezes se levanta mesmo, né? Um exército de problemas. Às vezes a pessoa está ali com um problema emocional, às vezes um problema sentimental, ou um problema espiritual, às vezes um problema financeiro. Aí você pode até me falar: pastor, eu peguei o pacote todo, eu estou com todos esses problemas juntos. É um exército, né? É um exército de problemas. Mas aqui a Bíblia está falando: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ou seja, você não precisa ter medo. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Se a gente ficar confiante também em Deus, Deus vai nos livrar de todos os nossos medos. Terceiro princípio para nós vencermos o medo. Terceiro princípio é nunca sair da presença de Deus. Salmos 27, versículo 4 em diante vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Então o que o salmista pediu? Não só pediu, mas buscou também, né? Porque tem gente que só pede, mas não busca. Tem que pedir e buscar, né, irmãos? O salmista Davi, ele pediu para morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Morar na casa do Senhor não é morar na igreja não, viu, irmãos? É estar na presença de Deus todos os dias. Uma das maneiras de nós vencermos o medo é nunca sair da presença do Senhor. E o salmista, ele falou aqui os motivos porque ele não queria sair da presença do Senhor. Porque ele falou: porque eu preciso buscar sua orientação no templo. Preciso contemplar a beleza do Senhor, mas também buscar orientação no seu tempo. Para vencermos os nossos medos, nós temos que estar na direção, na orientação de Deus. E aqui o segundo motivo pelo qual ele queria estar na presença do Senhor todos os dias, está no versículo 5, que diz assim, pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. Sobre uma rocha, então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Olha, irmãos, aí o salmista diz: eu vou estar na presença de Deus todos os dias, porque no dia da adversidade, Ele vai me colocar no lugar seguro. Ele vai me colocar no alto monte. Ele vai me colocar firmado em seu rochedo, irmãos. Então, irmãos, estar na presença do Senhor é importante, porque o dia mau chega na vida de todos. Uma coisa que você pode ter certeza na sua vida é que o dia mau chega na vida de todos. Às vezes ele chega através de uma enfermidade, às vezes ele chega através de uma escassez, às vezes ele chega através de uma perda de um parente, um ente querido ou um amigo. Às vezes ele chega através de um problema financeiro. Mas o dia mau, ele chega na vida de todos. Mas aqui o salmista estava falando: se eu estiver na presença do Senhor todos os dias, no dia da adversidade, Ele vai me dar vitória. Ele vai me guardar, Ele vai me proteger. Porque tem gente, irmãos, que só espera para buscar a Deus quando a casa já está caindo. Fica o tempo todo, sem querer saber de Deus, sem querer buscar a Deus, sem querer compromisso com o Senhor. Mas quando está passando dificuldade,
Aí corre para pedir oração, corre para pedir uma visita, corre para a igreja, mas depois que a casa já está caindo, irmãos, depois que já está sendo tudo destruído. A palavra de Deus fala que se nós estivermos firmados na rocha, alicerçados na rocha, vai vir um vento, vai vir a tribulação, vai vir a tempestade, vai vir todas essas coisas, mas a nossa casa não vai cair, porque ela vai estar firmada na rocha. Agora aquele que tem a sua casa na areia, o dia que vir um vento, a chuva, a tempestade, vai combater contra aquela casa, e a casa vai desmoronar. Por quê? Porque está firmada na areia, porque não busca o Senhor. Então muitas vezes você pode pensar assim: meu Deus, eu estou buscando ao Senhor, eu estou me esforçando para ir para os cultos, estou me esforçando para orar, estou me esforçando para jejuar, mas parece que não acontece nada, parece que não está acontecendo nada na minha vida, não estou vendo nada diferente. Irmãos, tudo isso que você está fazendo é uma reserva. É uma reserva, porque no dia da adversidade Deus vai se lembrar de tudo isso que você está fazendo, e Deus vai te dar a vitória, Deus vai te manter de pé. Eu conheço uma vida, que essa vida ela teve que passar por algo, muito triste, uma das coisas mais tristes que tem, que nós muitas vezes corremos o risco de passar. Essa vida ela teve que enfrentar uma separação, divórcio. E essa vida ela falou para mim, ela falou: pastor, hoje em dia eu agradeço a Deus por todas as vezes que Deus me deu força para mim, para a consagração, todas as vezes que Deus me deu força para orar, para buscar. Porque se eu não tivesse orado, se eu não tivesse buscado, eu não teria conseguido continuar de pé com essa luta que eu enfrentei. Eu só estou de pé porque eu orei, porque eu busquei, porque eu tinha uma reserva com Deus. Não iria conseguir. Então, irmãos, o terceiro princípio é esse: é nunca sair da presença do Senhor. Se nós nunca saímos da presença do Senhor, no dia que nós tivermos a necessidade da providência dele, ele não vai se esquecer de tudo aquilo que nós já fizemos por ele. E o quarto e último princípio é depositar toda a nossa confiança em Deus. Salmos 27, versículo 14, diz assim: espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar é confiar. Esperar no Senhor é confiar. Eu não sei que medo, pode ter invadido sua mente. Não sei quais os temores que você já teve, ou quais os temores que você pode ter ainda. Mas a Bíblia está falando assim: apenas fique na presença de Deus, apenas confie no Senhor, espere nele, que é ele que vai te dar a vitória, e todos nós vamos conseguir vencer o medo. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra, e quem crê e quem é corajoso, aplauda o nome do Senhor nessa noite, que hoje Deus está lançando fora todo medo, em nome de Jesus.